Olá, eu sou a professora Nájila e hoje eu vou contar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento do instrumento de orientação empreendedora educacional. Primeiramente, é importante que você saiba que esse instrumento ele foi o resultado de uma pesquisa de doutorado que foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2016. Essa pesquisa ela contou com a participação de 44 professores, com a equipe de coordenação pedagógica, que na época era formada por uma coordenadora e uma pedagoga, de uma unidade operativa do Senac Santa Catarina. Todo o processo foi desenvolvido de forma colaborativa, tanto com a equipe gestora quanto com a equipe pedagógica da unidade. Na época, o Senac ele foi escolhido porque trabalhava com o conceito de competências e também porque tinha delineada na sua metodologia marcas formativas que se conectavam com as características do comportamento empreendedor. Uma delas, inclusive, fala sobre atitude empreendedora. Só para vocês entenderem, as marcas formativas elas funcionam como uma espécie de tatuagem que faz o profissional ele ser identificado no mundo do trabalho. Então, algumas habilidades, alguns comportamentos e alguns conhecimentos que articulados dão a percepção, para o mundo do trabalho de qual foi a origem formativa daquele sujeito, daquele indivíduo, Então, nós gostaríamos de saber o quanto os discursos e os métodos previstos institucionalmente, eles estavam sendo de fato desenvolvidos nos estudantes. Então, o método de pesquisa que a gente considerou adequado naquele momento aos objetivos da tese, e considerando também a necessidade de criar um significado aquilo que estava sendo feito na instituição, foi a pesquisação. Esse método de pesquisa ele tem como premissa a participação de todos os atores envolvidos, e foi isso que a gente fez, Então, a partir dos levantamentos realizados na instituição, com os gestores, com os professores e também com os estudantes, foram elaborados alguns instrumentos, um deles para análise da orientação empreendedora, considerando as práticas dos docentes, as práticas pedagógicas, com base nas dimensões da orientação empreendedora educacional e também nas categorias que foram pré-estabelecidas relacionados ao processo educativo, que é o planejamento, a mediação e a avaliação. Além disso, foi feito um questionário para aplicar com os estudantes, considerando as práticas mais ou menos assertivas que eles consideravam nos seus docentes, as suas expectativas com relação ao curso, aos comportamentos que são necessários aos sujeitos enquanto estudantes e futuros profissionais, e uma pergunta sobre o que era o empreendedorismo. Nessa etapa de desenvolvimento do instrumento, a gente dividiu isso em 9 etapas, Desde o levantamento de indicadores de boas práticas, a partir da legislação vigente e das perspectivas dos professores, dos estudantes e da equipe gestora. Depois disso, a gente fez a composição do instrumento de análise da orientação empreendedora educacional, aplicamos um pré-teste, realizamos os ajustes, a partir desse pré-teste que foi realizado, organizamos a composição final desse instrumento e também a do questionário que seria aplicado com os estudantes. Aplicamos os questionários tanto com os estudantes quanto com os docentes e realizamos a análise documental e observação dos registros para, então, fechamento da 9ª fase, que seria o feedback. Todo esse processo, ele acaba direcionando a instituição para ter uma noção mais exata entre o que ele quer ser e o que realmente ele faz para que aquilo que está pensado pela metodologia institucional e o que está planejado pelo docente se efetivem na prática. O resultado dessa aplicação a gente vai te apresentar no próximo podcast. Um abraço e até breve.